Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo. É um abraço forte que eu estou enviando para vocês nesse dia. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Também em João 15 a Bíblia fala para nós, e Ele mesmo falou sobre si mesmo: sem mim, nada podeis fazer. O assunto das nossas devocionais essa semana, e Jesus é a Bíblia, e a Bíblia. Jesus e a Bíblia. Quer dizer, como é que devemos olhar Jesus através das páginas das Escrituras? Qual deveria ser o foco do nosso estudo bíblico? Quer dizer, o que é que a Bíblia está tentando fazer para a gente? O que a Bíblia está cobrando da gente? Para mim, ficou muito claro, depois de muitos anos estudando as Escrituras, que Jesus é o assunto da Bíblia. Ele estava antes, estará depois, ele é o início, princípio e fim. Para o ser humano, Jesus é tudo. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a luz. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pão de cada dia. Nossa obra, segundo João capítulo 6, é que a gente deveria crer naquele que Deus enviou, que é Jesus Cristo. Então, cristianismo é Cristo. É assim que eu acho que devemos olhar e estudar as Escrituras. Eu escrevi uma devocional com esse título chamado Insuficientemente Bíblicos. Insuficientemente Bíblicos. Às vezes eu penso que a gente não chega na conclusão, que realmente é a conclusão das Escrituras, que Jesus é a plenitude de Deus, revelado em carne e osso. Deixa eu ler a devocional e a gente vai pensar juntos sobre esse assunto mais uma vez. Como eu sempre falo, a minha palavra não é a palavra final. A minha palavra tem que ser levada para a presença de Deus em Cristo, pelo Espírito Santo, para você chegar na conclusão. Alguma coisa levou o apóstolo Paulo a dizer em 1 Coríntios, que ele disse assim: eu resolvi conhecer entre vocês Cristo e Cristo crucificado. Alguma coisa levou o apóstolo Paulo a dizer, é Cristo. Então vamos ver. Quando ouvimos alguém ensinando a Bíblia, devemos prestar atenção para ver se o alvo do ensino é Jesus. Isso é a minha conclusão, um pensamento meu. As pessoas que mais resistiram a Jesus eram fariseus. Os fariseus se consideram as autoridades e palavra final em interpretação bíblica e espiritualidade. Tragicamente, eles estavam tão focados em ter razão bíblica que eram insuficientemente bíblicos. No momento de confronto com Jesus, fica evidente nas palavras de Jesus que o estudo bíblico deles não chegou no alvo bíblico. Ouçam essas palavras de Jesus falando sobre esse assunto. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Mas, falando com os fariseus, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Os fariseus não viram que Jesus é o alvo da Bíblia.
Eles mostraram que a insuficiência bíblica aparece quando quem ensina a Bíblia não reconhece Jesus como sendo o alvo de todo estudo e ensino bíblico. Todos que ensinam a Bíblia deveriam ler com muita atenção as palavras de Jesus em João 5. Se o nosso ensino da Bíblia não leva os ouvintes a ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus e viver Jesus, estamos revelando insuficiência bíblica. Quando ouvimos alguém ensinando a Bíblia, devemos prestar atenção para ver se o alvo do ensino é Jesus. Não fique focado no talento ou poder do pregador. Fique focado no alvo de todo o ensino bíblico, que é Jesus. Agora, só para reforçar que o que eu estou dizendo da suficiência de Jesus e que a Bíblia é um livro que existe para nos colocar frente a frente com Jesus e crer nele e ouvir ele. Deixa eu ler aqui em Colossenses capítulo 1, um trecho inspirado pelo Espírito Santo, descrevendo quem é Jesus nas nossas vidas e no universo. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu desafio qualquer professor da Bíblia, qualquer teólogo, qualquer cristão, a ler Colossenses, capítulo 1, versículos 15 até versículo 20. E não perceber, eu desafio você a ler esse trecho e ver o espaço que Jesus ocupa, segundo as Escrituras, que eu acabei de ler. E também eu desafio você a ler qualquer um dos evangelhos e não perceber que para nós, seres humanos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Se você ler com os olhos abertos, as Escrituras vão levar você a concluir que Cristo em nós é a única esperança da glória. Nunca separa o Pai do Filho e nunca separa o Filho do Espírito Santo. O Pai é a vontade, o Filho é a palavra e o Espírito Santo é o vento. É um Deus, mas quando se trata do que quem tem autoridade, Mateus 28 diz que Jesus disse, toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Ouvir Jesus e crer em Jesus e amar Jesus e viver Jesus é o papel do ser humano. Isso é nosso papel. O Pai queria assim. O Espírito Santo apoia isso. Então, não devemos tentar dividir a atenção em 3 ou 4 partes. A gente precisa olhar para Cristo. Ele é o noivo.
Nós somos a noiva. É Ele que chama a gente para segui-lo e obedecê-lo, vivê-lo. Eu creio que se alguém ler as páginas e as palavras da Bíblia, ela vai chegar nessa conclusão. Jesus é tudo, está em todo cristão. Vamos chegar na conclusão que Paulo chegou. Porque para mim, o viver é Cristo. Vamos chegar na conclusão. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos chegar na conclusão que Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Deixa a Bíblia falar o que fala e você vai compreender que a Bíblia fala de Jesus. E nós devemos amá-lo, vivê-lo, ouvi-lo todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu sou de Jesus. Eu ouço a voz de Jesus. Leva todos esses pensamentos meus, na luz das Escrituras, para a presença de Deus. E você vai ver, eu creio que você vai ver em todas as páginas das Escrituras, porque é para o cristão, olha a palavra, cristão, Cristo, cristão, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo. Vamos descansar nisso, vamos viver isso. Eu acho isso extremamente importante. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia em Cristo Jesus.